boas fãs de wrestling e bem-vindos ao SmackDown. O meu nome é João Basílio e agradeço muito a vossa presença aqui, como sempre, no meu vídeo. E aqui vamos fazer uma coisa que eu não me lembro de alguma vez ter feito no canal, sinceramente. Já fiz filmes e, bem, acho que chegou a altura de começar a fazer reviews de livros. Tipo, afinal de contas, há muitos bons livros de wrestling disponíveis, obviamente. Mas recentemente tivemos um lançamento de o que é provavelmente uma das equipas mais conhecidas neste momento no mundo do wrestling, os Young Bucks. Por isso, vamos falar um pouco aqui acerca de Young Bucks Killing the Business, From the Backyards to the Big Leagues. Ora, eu tenho de dizer que é um livro que eu não recomendaria facilmente a qualquer pessoa. Porque não é um livro que, por exemplo, seja um bom representante do que é a vida de um lutador independente. Também é. Não estou a dizer que não seja, mas há melhores nesse aspecto. Por isso, se calhar explicando um bocadinho melhor, isto é uma história que é contada pelo Nick e pelo Matt Jackson, contada pelos dois. Eles vão alternando entre capítulos, quem é que está ao ponto de vista da história, o que eu acho que é, lá está, com dois autores é a maneira como isto devia realmente funcionar. E conta a história, essencialmente a história da vida deles. Obviamente quando o wrestling entra em cena, que é rapidamente, o foco está sempre em destacar o que é que os inspirou, o que é que os levou a querer treinar, o que é que... tudo o que os fez ir para e gravitar para o mundo do wrestling. E conta também, obviamente, o que estava a acontecer paralelamente nas vidas deles, tipo as coisas boas e as coisas más. E parecendo que não, isto foi um par de rapazes e uma família que ainda sofreram umas situações muito complicadas. Por isso, eu não quero estar aqui porque o objetivo desta review não é estar aqui a dizer-vos o que é que acontece, porque, aliás, vendo o que é hoje a All Elite Wrestling, acho que vocês já sabem um bocadinho o final, mas o meat and potatoes, tipo, a carne mesmo desta história, está, para mim, no início. Porque, atenção, eu já acompanho os Bucks há anos. Por isso, a partir do momento em que eles começam a falar de entrarem no Bullet Club, toda a situação da Super Kick Party, isso eu já os acompanhava e eu sei essa história. Obviamente que gostei de a ver a ser contada pelo ponto de vista de quem a criou, obviamente, mas eu já conheço. Para mim, a coisa que eu queria realmente tirar deste livro e que me interessava bastante era mesmo tipo a juventude deles e a empresa que eles tiveram e como é que foi tipo o Nick ir treinar para uma escola que havia lá na zona e vir para casa e ensinar ao irmão, aliás aos irmãos, o que ele estava a aprender, e era assim que eles inicialmente treinavam, a empresa que eles criaram e como eles faziam shows e tinham ali uma coisa moderadamente bem sucedida, que era uma coisa que eu pensava que, pronto, eles tiveram uma cena de backyard. Não, o referente ao backyard no título nem é tanto de eles terem tido uma empresa de backyard. Tiveram, mas foi uma coisa que evoluiu depois para uma coisa minimamente legítima. Vamos ser sinceros, minimamente legítima. E o facto de... O backyard refere-se que lá está, fizeram lá shows, mas o facto de eles terem um ringue montado pelo pai e por eles no backyard, por duas vezes, tipo, fogo. Sonho para qualquer fã de wrestling, não? E isso lá está, mostra também um bocadinho do aspecto familiar, que era uma coisa que nós sabemos que os Bucks são tipo cristãos e têm tipo uma t-shirt a dizer Christian AF e tudo isso. Não é uma coisa que seja muito presente no filme. No filme. Isto dava um filme. No livro. Porque o foco não está em tipo, graças a Deus, Deus é o... Não é nada, não é esse tipo de livro. Eles falam que os pais são muito cristãos e tipo, explicam um bocadinho isso. E explicam quais foram as alturas das vidas deles enquanto cresceram que os fizeram realmente, lá está, abraçar Deus e a religião.
isso é tudo completamente normal, mas não há um foco, não há uma sobreexposição de religião no livro, para quem estiver preocupado ou interessado nisso. Ver como é que eles, o tempo que demorou para eles realmente começarem a trabalhar na PWG e a razão para isso, isso foi muito interessante devido ao que aconteceu. Uma coisa que eu não sabia que foi, eles tiveram no início, eles tiveram vários shows, lá está, na zona da Califórnia, e chegaram a atuar, mesmo tipo quando eram muito jovens, à frente de milhares de pessoas, em grandes shows independentes. O que, lá está, eles descrevem a experiência, e imagino que seja a experiência de qualquer jovem lutador quando se depara à frente de milhares de pessoas pela primeira vez. Não há de ser uma experiência exatamente fácil. Toda a história está muito bem estruturada e contada. Lá está, eles estão simplesmente a contar a história da vida deles. Se eles são super... se alguém espera que eles sejam um bocadinho como as personagens, se eles sejam tipo super confiantes ou incrivelmente arrogantes, eu não vi nada disso, sinceramente. Eu vejo tipo um par de rapazes que a tentar suportar as famílias, a tentar criar uma família deles próprios, a fazer tudo para se ingrar no mundo do wrestling, e lá está, é um caminho árduo e difícil. Pode não ser o melhor indicador do que é a vida de um lutador independente, mas não estou a dizer que seja mau, porque estamos a falar obviamente de uma tag team, em que basicamente são duas casas para gerir, que é ainda mais difícil. Isto fala aqui de uma história que o Matt também já contou várias vezes, que é o breaking point que fez com que ele estivesse quase para desistir do wrestling. Também foi surpreendente saber que no início da carreira, surpreendente, mas não surpreendente ao mesmo tempo, durante o início da carreira eles, lá está, trabalhavam ainda com o pai na empresa de construção dele, enquanto eram lutadores, eram a descrição mais apta seria os Weekend Warriors, porque eles trabalhavam no ringue aos fins de semana e trabalhavam a fazer casas durante a semana. E era assim que eles tinham de fazer para ganhar dinheiro. Também falam acerca de conhecer as mulheres e o nascimento dos filhos. É muito interessante ver esse aspecto, porque é uma coisa que eles não falam muito, por isso eu, enquanto fã deles, tenho interesse. E claro, mais tarde no livro eles falam da criação da Elite, de ir para o Japão, as duas vezes que eles foram para o Japão, porque eles primeiro foram pela Dragon Gate, estar lá pela New Japan, o Bullet Club, o crescimento da marca Bullet Club, o início da Elite e conhecer o Kenny Omega, e lá está, tudo o que leva ao All-In, a estadia deles na Ring of Honor e eventualmente a criação da All Elite Wrestling. Interessante também é as interações e a presença, que lá está, é mais presente do que eu esperava, mas não, lá está, não acontece muitas vezes, mas acontece algumas vezes, é a presença da WWE, especificamente do Triple H, porque eles falam aqui dos tryouts que eles tiveram e a experiência que tiveram lá, mas também há várias chamadas com o Triple H que são relatadas, nomeadamente uma antes do All-In a dizer para, tipo, liguem-me depois, contem como é que correu. Tipo, o interesse de uma pessoa interessada, o Triple H a tentar que talvez negociar ali, trazer o All-In para a WWE Network, que lá está, business. Obviamente que a WWE iria querer isto, apesar de ser uma coisa que estaria a ir um bocadinho contra o que é a empresa, mas é isso. Se eles fazem isso, têm sucesso, bora pegar nisso. Que, atenção, o All-In é uma coisa que está disponível na Fight, mas nem sei se está na BR Live, que acho que é um bocadinho a plataforma onde a AEW tem os seus conteúdos. Está no Honor Club, da Ring of Honor, porque foi em parceria com eles que o All-In aconteceu. Por isso, ver a presença da WWE e as ofertas que a WWE foi fazendo pelos Bucks e pelo Omega, muito interessante.
e todos os momentos finais antes deles realmente mandarem para o ar o Being the Elite, que oficializou a All Elite Wrestling e o Double or Nothing. Interessante. O livro termina nesse ponto, quando é lançado para o ar esse vídeo, esse anúncio da AEW, mas o epílogo leva-nos até abril de 2020, que foi, lá está, deve ter sido quando eles acabaram de... e começaram e acabaram... Talvez não começaram, mas pronto, pelo menos foi quando acabaram de escrever o livro. E lá está, fala um bocadinho do que a AEW se tornou neste tempo. O Meltzer é uma parte, faz parte do livro, não se preocupem. Ele não aparece a escrever nada, mas as referências deles estão lá, obviamente. Toda a situação que aconteceu é um ligeiro resumo do ponto de vista de um lado, obviamente, do que aconteceu desde que as Wednesday Night Wars começaram até abril de 2020. É interessante, é genuinamente interessante, mas aqui está a coisa, e é aqui que eu quero chegar. Isto é um livro que é interessante, mas eu não consigo recomendar isto a um não fã de wrestling, porque não é aquele livro que eu diga: eu gosto de wrestling, lê este livro, porque é por isto que eu gosto de wrestling. Não é que não haja aqui elementos disso, mas não é um livro que eu consiga recomendar assim à toa. Tipo, é uma coisa que eu recomendo a quem é fã da AEW, a quem é fã dos Bucks. Acho que nem preciso dizer isto, né? Tipo, essas pessoas seriam as pessoas principais que estariam interessadas neste livro. Consigo também recomendar isto a quem não é fã dos Bucks e que queira aprender a história deles. E quem é fã da AEW que não conhece a história dos Bucks. Fãs mais recentes, malta que voltou ao mundo do wrestling agora há pouco tempo. Eu acho que isto é uma história muito interessante. Especialmente a estadia deles na TNA e da maneira que eles foram basicamente mal usados para caralho. E como eles salvaram o que agora é uma das principais estrelas do mundo do wrestling, que foi o Okada. Tipo, o salvamento que eles ali fizeram, tipo, prontos. É interessante para essas pessoas e para um fã de wrestling em geral que, não há mais nada para fazer. Não sou fã da AEW, mas isto é um livro de wrestling, por isso, para coçar a curiosidade. Agora, quem não é fã de wrestling, não é que o livro faça um mau trabalho em adaptar e explicar certos termos. Aliás, todos os grandes, a maior parte dos termos que eu vi a ser usados são rapidamente explicados, em termos de wrestling. Por isso, não é que seja difícil de compreender, mas estamos a falar de uma história de dois irmãos, que tudo bem que existe aqui um espírito de self-made e DIY e lutar contra as adversidades para ir contra a maior empresa do mundo e fazer uma coisa própria, tudo isso. Existem esses elementos, obviamente faz parte da narrativa, faz parte da história deles. Mas eu não sei se isto seria visto dessa maneira por um não fã. Porque lá está, estamos a falar da indústria do wrestling que funciona de uma maneira um bocado tipo à parte da realidade. Eu acho que sabemos um bocadinho que as coisas no wrestling, as coisas na vida real, tipo, são universos alternativos, sinceramente. Por isso, é interessante. E se vocês são fãs dos Bucks, vocês já devem estar interessados em ler este livro e eu recomendo vivamente que o façam. Se são fãs da AEW, podem ver aqui um bocadinho o que levou à criação da AEW e ver o caminho que foi caminhado para fazer isso uma realidade, porque eles também falam acerca de encontrar com o Tony Khan, ele a mostrar a mostrar essencialmente que tipo, eu quero mesmo financiar isto, tipo, eu não estou a brincar, tipo, e a dar o máximo de provas possíveis para convencê-los a entrarem no projeto. Até a criação do nome e aliás, a criação de vários termos que são agora sinónimos com os Bucks e está, desde o nome da AEW, desde o nome da Elite em si, que é uma coisa que eu acho que não é muito conhecida, que eu não lembro de ver em entrevistas,
De onde é que veio a ideia de fazer um Meltzer Driver? De onde é que veio o nome Young Bucks? Tudo isso é uma parte deste livro. Mas são coisas que se calhar não, há muita coisa aqui que eu acho que não ia interessar a um fã casual. Um fã de wrestling, eu acho que se vai entreter a ler este livro. Muito sinceramente. Vai tirar algo deste livro. Alguma coisa consegue tirar. Não é uma coisa... Já para não dizer que isto foi um livro que eu li em 3 ou 4 noites antes de ir dormir. Sinceramente. Também às vezes lia ao almoço. Vou dizer que tipo, numa semana de leve leitura, tipo, meia horita, uma hora de cada vez, faz isto muito bem. Também há uma secção de fotos que é adorável. E isto foi o que ainda, lá está, como na cópia que eu obtive, está no final. Isto foi o que me bateu assim mais forte. Porque eu vejo as fotos dos Bucks jovens e eu olho e tipo, fosca-se. Isto é tipo... Não consigo parar de fazer o paralelismo com o Michael e o Stefan Stu, os Very Stu, cá em Portugal. Tipo, são porra. Tipo, eles são primos, não são irmãos. Mas é tão semelhante. Tipo, os Bucks eram tipo putos fininhos. Não eram pequeninos, mas tipo, eram tipo, dá mesmo a semelhança para quem conhece os Stus. É muito semelhante. Por isso, eu sinceramente recomendava que eles lessem este livro, porque é muito interessante ver como é que estes dois conseguiram, lá está, criar ali algo e levar esse algo para o resto do mundo e como é que eles conseguiram influenciar, não vou dizer revolucionar, mas influenciar de uma forma permanente o wrestling e o mundo do wrestling que nós temos hoje em dia. Por isso, recomendo este livro. Se és fã da AEW, recomendo. És fã dos Bucks, não preciso recomendar, tu provavelmente até já o lestes. És fã de wrestling, recomendo. Se tiveres interesse em conhecer os Bucks e conhecer a história deles, ou pelo menos, se tiveres interesse em saber mais acerca do cenário independente por onde eles progrediram, como é fazer um tryout da WWE, a criação da All Elite Wrestling. Isso é tudo interessante. Não és fã de wrestling? Primeiro que tudo, o que é que estás a fazer a ver este canal? Mas obrigado que cá estás. Não sei se isso é livre para ti. Experimenta, mas há muita coisa aqui que se calhar não te vai interessar. E eu entendo completamente. Mas, muito sinceramente, eu gostei de ler este livro. Eu acho... Lá está. Eu acho que é um livro que foi bem escrito. Acho que a história está bem contada. Eu não saí daqui tipo a pensar, mas estão aqui coisas que não foram bem explicadas. Não, eu acho que eles fizeram um bom trabalho a explicar tudo. E lá está. Estou interessado em ver uma sequela. Daqui a uns 10 anos ou assim, eu gostava de saber a experiência dos Bucks. Lá está. O que será provavelmente tipo final de carreira. Não sei. Talvez se calhar não daqui a 10 anos, mas daqui a 20 anos, e contarem também a experiência de serem oficiais de uma empresa e VPs. Por isso, isto é o que eu acho. O que é que vocês acham deste livro? Vocês já o leram? O que é que acharam? Estão interessados em ler? O que é que vos está a impedir de pegar neste livro? Deixem as vossas opiniões nos comentários. E esta semana é tudo, meus amigos. Muito obrigado pela vossa presença. Cá estaremos para a semana para mais um Smartphone. Por isso já sabem, Facebook, Twitter, YouTube. Está tudo na descrição ou em smartphone.net. Não se esqueçam também de nos acompanhar todas as segundas-feiras no Battle Royale e antes dos pay-per-views no Pre-Show. Por isso, vejam também todo o resto do conteúdo que há no canal. Da minha parte é tudo. Muito obrigado pela vossa presença e até para a semana. Fiquem bem.